Olá, meu nome é Margarete, é a nossa primeira aula. Eu vou trabalhar com vocês Língua Portuguesa 2, redação. Então, eu gostaria de iniciar com vocês a discussão da redação do Enem a partir de alguns critérios que são indicados tanto no edital do exame quanto na cartilha do participante. Não sei se algum de vocês já acessou esses documentos para vocês saberem quais os critérios que são utilizados no momento da correção da tua prova de redação. Vocês sabem que a prova de redação do Enem é uma parte muito importante desse exame, pois é um item que tem pontuação máxima de 1.000 pontos. Vocês devem saber também que é uma pontuação possível, né? A pontuação máxima no Enem é uma pontuação possível, principalmente porque essa prova, ela tem critérios bem amarrados, né, digamos assim, bem definidos, para quando o avaliador fazer a leitura do teu texto, ele te dá uma nota não pelo gosto, não por alguma questão subjetiva, mas por questões objetivas. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns aspectos da correção, né, que são aqueles aspectos que podem proporcionar uma nota zero na avaliação, tá? Então, o que não fazer na hora da prova, na prova de redação do Enem, tá? Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, depois que vocês souberem o que não fazer, nas próximas aulas, nós vamos falar e vamos analisar vários textos, mostrar muitos exemplos de redações do Enem que se destacaram, né? No final dessa aula aqui, por exemplo, eu deixo 3 links. O primeiro link, se vocês tiverem interesse de olhar, é uma matéria de jornal, onde 10 alunos que tiraram nota 1.000 no Enem aparecem nessa matéria. A cópia da redação deles também está disponível nessa matéria. E cada um desses 10 alunos fazem algumas indicações, né, o que eles fizeram ao longo do tempo de estudo para se sair muito bem nessa parte da prova do Enem, né, na avaliação de redação. Então, nós vamos fazer uma rápida indicação, né, das características de uma boa redação do Enem. Primeiro, tem que ser um texto em prosa, né, você não pode escrever um verso, um poema. Ele tem que seguir as regras da norma culta da língua portuguesa. Necessariamente tem que ser um texto dissertativo, argumentativo. Nós vamos detalhar melhor, né, o que é um texto dissertativo argumentativo um pouco mais à frente dessa aula, mas de forma aprofundada nas aulas seguintes. Esse texto ele tem que apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão de forma bem clara, de forma bem explícita, de forma que o revisor, o professor que vai corrigir tua redação, tenha muita clareza, né, onde é que é a tua introdução, o que é que tu está propondo na tua introdução, como você desenvolve essa ideia, né, introduzida e apresentada, geralmente no primeiro parágrafo do texto, e se você consegue fazer a conclusão conforme os parâmetros, conforme a definição lá no manual, na cartilha do participante, que é principalmente aqui nessa parte onde você tem que exercitar, onde você tem que mostrar a competência 5, que é a proposta de uma intervenção social, na conclusão.
esse texto, ele tem que defender uma tese, ele tem que ter uma opinião, ou seja, não é só um texto onde você vai expor ideias, é um texto também onde você precisa se posicionar, onde você precisa dizer o que você pensa sobre, né, qual a tua opinião sobre o tema proposto no enunciado. Então, para você defender bem essa tua opinião, essa tua tese, você tem que apresentar argumentos consistentes, né, exemplos, dados estatísticos, informações confiáveis. Então, esses argumentos, eles precisam ser fortes, né, eles precisam ter a capacidade de te ajudar a defender a tua opinião sobre determinado tema. Esse texto também ele precisa ser coerente e coeso, né, ele precisa fazer sentido, ele precisa ter clareza, você precisa usar um vocabulário mais preciso, o teu texto, na coesão, diz respeito à relação das ideias, né, como elas se comunicam, como elas se ligam ao longo do teu texto, né, porque um bom texto é um texto que todos os parágrafos, eles estão conectados, né, que tratam da mesma ideia, e por último, né, como eu falei, tem que apresentar uma solução ou uma proposta de intervenção social. Então, essas são as características da redação do Enem, não é? Mas, como eu já disse para vocês ainda há pouco, nós vamos explorar essas características ao longo das nossas próximas aulas. Aqui é só uma introdução, né, para dizer para vocês que características a tua redação precisa apresentar. Mas, como eu falei no início da nossa aula, o foco principal de hoje é falar sobre o que não fazer na prova, o que os avaliadores observam para tirar a nota da tua redação, ok? Então, vamos lá. A primeira situação, as primeiras duas situações que levam uma nota, uma redação a nota 0 no Enem, obviamente, se você não produz o texto, né, você se atrapalhou na hora de responder, perdeu o horário, não conseguiu planejar bem, não conseguiu cronometrar bem o momento da prova, e acabou que não deu tempo de você fazer a redação, então a prova ficou em branco. Aí, nota 0, não tem como discutir, ok? Então, para que isso não aconteça, o que você deve fazer? Você deve cronometrar bem o teu tempo, né? São quantas questões que você tem que responder no dia da prova? No dia da prova de redação, que é o segundo dia, você tem 5 horas de prova. Então, 4 horas você pode dedicar a responder a prova e 1 hora dedicar à produção da redação. Mas aí cada um vai fazendo a organização do seu tempo conforme as suas habilidades, né? Então, se você consegue escrever a redação em menos tempo, ok. Se você precisa de mais tempo, também tem que se programar. Outra situação que leva a uma nota 0 na redação é o texto insuficiente. O que significa isso? Significa que o participante do exame escreveu um texto com até 7 linhas. Então, para a tua redação ser considerada, ser válida, ela tem que ter pelo menos a partir de 8 linhas, ok? Então, até 7 linhas, automaticamente a nota é 0. Então, não pode escrever um texto menor que isso. E, na verdade, quando você vai defender um ponto de vista sobre um assunto qualquer, que você tenha um certo domínio, mínimo que seja, você consegue escrever mais que 7 linhas sobre esse tema, ok? Então, para ter conteúdo para escrever,
para ir bem, né, no conteúdo dessa redação, é necessário que você tome algumas providências, né, que você estude, que você leia, que você esteja conectado com os temas da atualidade, acompanha os noticiários, faça leituras na internet, ouça rádios, né, que tragam informação correta, e aí você tem que ter também aquele jogo de cintura para saber o que é fake news, o que não é, né, porque isso também vai fazer diferença na hora de você produzir a tua redação. Então, nesse primeiro item aí, situações que levam a nota zero, não é o avaliador que atribui zero, na verdade é a própria redação em si que já recebe automaticamente essa nota, tá? Porque são situações em que o avaliador, ele não tem o que fazer. Se tem só 7 linhas, ele não vai nem ler o teu texto, tá? E ele vai saber só de olhar a tua redação se ela é uma redação que vai ou não ser lida para atribuir uma nota. Agora, nós vamos passar para o item número 2, e esse item aqui, ele traz um monte de detalhes, né? São formas elementares de anulação da prova. Então, tem uma série de situações que mesmo que o teu texto tenha uma quantidade suficiente de linhas, é possível que essa avaliação, essa redação, essa produção textual receba uma nota zero, né? Por exemplo, a primeira situação, que é a prova assinada. Você pode ter feito a prova perfeita, ter discutido bem o tema, ter entendido qual é a temática, você pode ter colocado excelentes argumentos, você fez, na conclusão, uma excelente proposta de intervenção social, mas lá na última linha, na linha 30, você assinou, escreveu o teu nome, ou por extenso, ou uma rubrica, ou as iniciais do teu nome, ou escreveu o nome e depois riscou. Então, se houver qualquer forma de assinatura na prova do Enem, a nota é zero, mesmo que a prova esteja totalmente perfeita, ok? E, meninos, essas formas elementares de anulação da prova, elas são o primeiro critério que o professor que vai corrigir essas provas vai utilizar. Então, ele olhou, tem assinatura, ele já coloca o motivo da anulação da prova como FEA, né, formas elementares de anulação, ok? Segundo item, qual a outra forma elementar que pode anular uma prova de redação do Enem? Desenhos. Então, você escreveu ali 18 linhas e resolveu desenhar um computador, resolveu desenhar uma florzinha, um coração no final da prova, coraçãozinho lindo e tal. No final da prova, o que acontece? Prova anulada, tá? E não pode haver nenhum tipo de desenho na prova, tá? A tua prova tem que ser somente textos, tá? Somente palavras. Não é possível nessa prova que haja algum desenho aí no corpo, no espaço que é dedicado à redação. O terceiro item são números isolados do corpo do texto, tá? Isso aqui observem que são números isolados, tá? Você pode usar, digamos que você vai argumentar e vai dizer que 78% dos jovens utilizam a internet para estudar. Você vai poder colocar 78% dos jovens, tá? Não é esse número aí que se refere a esse ponto, tá? A referência aqui é para você escrever o teu texto e lá em alguma linha você, sem querer, fez um cálculo da prova de matemática. Então, essa continha aqui que você usou para responder
a prova de matemática, ela vai anular a tua prova se você fizer isso, ok? Então, nada de números no corpo do texto que não sejam parte da redação, tá bom? Sinal gráfico que não faz parte do texto escrito. Aqui é outra questão, né? Digamos que alguém fez a sua redação do Enem também, uma redação muito boa, e escreveu 25 linhas, aí sobraram 5 linhas ali embaixo, aí o que a pessoa faz? Faz um ponto de interrogação grandão lá nessas 5 linhas que sobraram. O que aconteceu? Essa pessoa anulou a sua prova. Por quê? Porque ela usou um sinal gráfico que não faz parte do corpo do texto. Ou então você terminou a tua redação e botou aquela carinha feliz, né, usando o parêntese, o pontinho, né, aquele emojizinho ali, ou seja, qualquer sinal gráfico que não faça parte do texto não pode estar presente na tua prova de redação, tá? Então, vocês já devem ter visto uma prova do Enem de redação, devem ter visto que é feito um quadro, né? Um quadro, sim, com preto, e aqui na primeira coluna a numeração de 1 a 30. Então, dentro desse quadro, você não pode colocar nada. Se tiver fora, até na borda do texto, ele não é considerado, mas se estiver dentro daquela borda preta, você pode anular a tua prova se você colocar qualquer sinal gráfico ali que não faça parte do texto, ok? Que não faça parte do texto. Há também pessoas que anulam propositalmente a redação, né? Às vezes dizendo, eu não vou responder essa prova não me representa, essa prova não vai medir os meus conhecimentos, ou então qualquer outra forma que fique explícito que o candidato propositalmente anulou a prova, tá? Eu vou dar algum exemplo aqui para vocês em relação a isso, em relação a esse item de, de prova que propositalmente foi anulada pelo candidato. Só um minuto. Me deixem achar aqui uma redação que exemplifique essa situação. Vocês podem acessar lá no site do INEP o manual completo, tá? Então, é possível que vocês tenham nesse manual, nessa cartilha, na verdade, do candidato, está bem didático, porque vocês podem ver exemplos de redações retiradas dos arquivos, né, do MEC, que exemplificam cada uma das situações, e às vezes é uma questão de atenção mesmo, né? Às vezes é uma questão mesmo só de atenção para você não anular a prova. Mas é uma coisa muito simples. Vá fazer a prova sabendo que naquele papel, naquela folha destinada à redação, você vai colocar somente o teu texto. Só as informações que fazem parte do texto propriamente dito. As setas, por exemplo, também, né, são símbolos que você não deve usar, né, fora do texto.
Uma outra coisa também, as rasuras, elas não são motivos também para anular o texto. Mas ao invés de rasura, você pode colocar o que você não quer considerar entre parênteses, ou pode colocar uma forma de correção, né, que ou seja, e fazer a correção também, tá? São formas de você, bom, por exemplo, uma prova que o aluno propositalmente anulou, né, uma prova que ele escreve o texto todinho, depois coloca um xizão bem grandão no, na redação, ou então a pessoa escreveu a redação, escreveu 15 linhas, por exemplo, e pega a caneta e sublinha e risca todas as linhas, todas, uma a uma. Então, é uma forma de anular a redação, tá? Então, agora, esse ponto aí da recusa explícita de escrever a redação, como é que acontece isso no texto? É quando a pessoa escreve alguma besteira, por exemplo, pega a folha de redação e enche com uma mesma frase, processo em andamento, processo em andamento, processo em andamento, e enche toda a folha com isso até a última folha, não é? Então, nesse caso, pode ser entendido como uma recusa explícita da pessoa em escrever a redação. Outra coisa também é quando a pessoa ao invés de escrever a redação, começa a contar uma historinha, começa a falar dela mesma, começa a colocar uma receita de miojo, né, que vocês talvez já ouviram falar em situações assim, né, de a pessoa colocar no meio da redação, ou não escrever redação e colocar uma receita de miojo. Outro aspecto também que pode ser motivo para anulação da redação é o texto ilegível. O que é um texto ilegível, meninos? O texto ilegível é aquele texto em que o avaliador não consegue ler o que a pessoa escreveu. Às vezes, alguém faz alguns rabiscos na redação que sequer se configuram como letra, né, que nem são letras, são rabiscos, ou então, quando, mesmo se identificando como letra, mas não forma palavras, né, letras aleatórias juntas ali, ou quando se identifica apenas uma ou outra palavra que é possível ser lida, mas não o suficiente para o avaliador compreender o que a pessoa está dizendo. Então, claro que isso vai depender, no terceiro exemplo que eu dei para vocês, né, de um texto que eram letras, eram palavras, mas que o avaliador não conseguiu entender, porque num parágrafo só conseguiu entender uma, uma palavra, no outro parágrafo entendeu duas palavras, então é impossível alguém avaliar um texto que ele não conseguiu entender, tá? Uma coisa importante é que texto ilegível não é um texto com letra feia, ok? Não é porque alguém tem a letra feia que é ilegível. Às vezes a letra não é bonita, mas é totalmente compreensível. É possível entender 100% o texto ou não entender uma ou duas palavras, ok? Então, não é a letra bonita o sinônimo de legibilidade, ok? Então, se você sabe que tem uma letra um pouquinho mais difícil de ser compreendida,
na hora de passar limpo tua redação, tenta fazer uma letra o mais clara possível, tá? O mais legível possível. Porque é possível uma letra que não é bonita ser totalmente compreensível. Ok? Outra questão também que pode anular o texto são aqueles textos que estão predominantemente escritos em alguma língua estrangeira. Essa observação aqui, ela serve principalmente para as pessoas estrangeiras que vêm fazer o Enem aqui no Brasil. Possível que vocês encontrem pessoas aqui da América do Sul, né, venezuelanos, colombianos, argentinos, que queiram cursar uma faculdade aqui no Brasil, e às vezes ele vem sem saber escrever em português e vai fazer uma prova dessa e começa e o texto escreve a maior parte dele em língua estrangeira, na sua língua natural, né? Então, esse item aqui, ele se refere principalmente a essas pessoas, né, esses estrangeiros. Prosseguindo, outra situação que deixa, ou que merece, né, que a redação seja anulada, é quando o aluno faz cópia, quando o candidato faz cópia ou dos textos motivadores ou de trechos das questões de prova, porque tem gente que copia trechos das questões de prova. Então, os avaliadores da prova do Enem, eles têm que conhecer bem a prova, eles têm que ler a prova inteira, para depois comparar com os fragmentos das redações. Tá? Então, tem gente, tem candidato que às vezes copia parte dos textos motivadores, que são 3 ou 4 textos que são colocados ali na apresentação da temática, né, antes do enunciado. Se o candidato faz cópia integral ou parcial ou dos textos motivadores, ou de alguma questão de prova, a redação também pode ser anulada. Outra questão também que pode ser considerada como motivo para anulação, né, para um 0 na prova do Enem, é a fuga ao tema. E esse item aqui é um item bem interessante, porque esse é talvez o motivo mais comum, talvez o campeão de motivo para uma prova do Enem zerar, né, que é a fuga ao tema. Nós vamos trabalhar isso quando nós estivermos trabalhando a competência 2, né, que é a segunda coisa, a segunda competência que você deve demonstrar quando faz a prova do Enem, que é captar o tema que está sendo proposto na prova, tá? Então, por exemplo, eu copiei aqui a proposta de redação do Enem 2018, que é inclusive aquela proposta de redação que originou aquele texto que vocês têm no exercício que a professora Karina mandou para vocês e que nós vamos corrigir em aulas seguintes. Tá? Então, aquela redação de um rapaz sobre a manipulação do comportamento do usuário e controle de dados na internet. Esse é o tema da redação de 2018. E lá no enunciado na folha de prova do Enem 2018, foram apresentados 4 textos motivadores
E o enunciado, ele dizia o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Observem que aí nessa proposta de redação, ele diz todas as informações que você precisa saber para fazer uma boa prova, tá? Ele te diz que o texto tem que ser dissertativo argumentativo, ele te informa que você precisa usar a escrita formal da língua portuguesa, ele te informa qual é o tema sobre o qual você tem que escrever, ele te relembra que você tem que propor uma intervenção social que respeite os direitos humanos, e ele te diz que você tem que selecionar as informações, ordená-las de forma coerente e coesa, que você tem que apresentar argumentos e fatos para defender o teu ponto de vista. Então, tudo que você precisa saber sobre o conteúdo da prova do Enem está nesse enunciado aí, ok? Inclusive, nesse enunciado, aparecem as 5 competências que você tem que demonstrar nessa prova, e que nós vamos falar uma a uma em uma aula próxima, tá? Em uma das nossas aulas seguintes. Mas aqui eu quero focar sobre a fuga ao tema. Como é que se considera uma prova como fuga ao tema? A prova do Enem, ela pode ter uma total fuga ao tema, e nesse caso, o candidato, ele recebe o 0, ou ela pode ser avaliada como uma fuga parcial, tá? Por exemplo, dentro dessa proposta toda aí, o que é que tem que ser escrito, né? Eu coloquei aqui em destaque, aqui embaixo, em azul, vejam aí, uma síntese do tema, né? Então, você tem que falar sobre manipulação do comportamento do usuário, ok? E o controle de dados. É possível que numa redação você fale só sobre a manipulação do comportamento do usuário, mas deixe de tratar sobre o controle de dados. Ou você fala só sobre o controle de dados e não fala sobre a manipulação dos usuários nas redes sociais. Então, se você fala de um e não fala de outro, a tua redação ela vai ser corrigida, mas tu vai perder ponto nessa competência de focar, que é tratar sobre o tema proposto, ok? Porque na prova do Enem, o manual, ele faz uma diferença entre tema e assunto. Então, é possível que você fale somente sobre o assunto, né? Que seria, por exemplo, aqui você falar só sobre o controle que a internet pode ter sobre as pessoas, ok? Isso é um assunto dentro do tema que está sendo proposto. Ou você pode falar só sobre a manipulação, você falou sobre um assunto, né, que está aí contido, mas não falou sobre o tema na sua completude, ok? Então, na hora de ler o enunciado, você tem que, de preferência, sublinhar o tema e perceber ali dentro da proposta temática todos os termos que são obrigatórios que você traga na tua redação, ok? Mas nós vamos aprofundar isso quando nós estivermos tratando sobre como é que eu faço para captar exatamente o tema que está sendo proposto nessa redação, ok? Então, fuga ao tema é se você não escreve sobre o que está sendo proposto, a prova, ela é anulada, né? Ela ganha um 0. Outras questões que também
podem levar a uma nota 0 no Enem é o não atendimento ao tipo textual. Nós já sabemos que a redação, que o tipo de texto solicitado na prova do Enem é um texto dissertativo argumentativo, ok? Mas existem pessoas que escrevem um texto narrativo, que vão contar uma história. Também é possível a pessoa escrever um texto misto, uma parte narrativo e uma parte dissertativo. E aí, nesse caso, o avaliador, ele vai tentar observar se você se o candidato escreveu predominantemente um texto narrativo, digamos que ele escreveu 18 linhas, 10 eram texto narrativo e somente 8 poderia ser caracterizado como texto dissertativo argumentativo. Então, o que aconteceu aí? Predominantemente o texto narrativo. Então, nesse caso, a pessoa, o candidato pode zerar na prova, tá? Mas eu coloquei uma observação aqui embaixo que eu gostaria que vocês olhassem, ok? É permitido utilizar trechos narrativos em um texto dissertativo argumentativo, aí eu sublinhei, eu coloquei em negrito, como forma de exemplificar uma ideia ou defender o ponto de vista apresentado. Então, é possível que um trecho narrativo seja utilizado no teu texto dissertativo argumentativo, se esse texto narrativo for um exemplo direto com a ideia, se ele for uma exemplificação de de uma ideia que você quer defender, ok? O que não pode é você escrever uma historinha que não tenha nada a ver com algum argumento que você queira apresentar no teu texto. Outra questão, outra coisa que acontece também nas provas do Enem, é que algumas pessoas escrevem um poema, e os poemas, no caso, também não são o tipo solicitado na prova do Enem, ok? Então, inclusive, você tem que ter cuidado na hora de escrever a tua prova, de você começar aqui no início do limite do quadro e levar a tua frase até o final da linha. Porque se você escreve aquele texto aqui só no meio do texto, ele vai ficar com uma aparência de poema. Embora, claro, o avaliador, ele não vá julgar o teu texto por causa da margeação, né, por causa da margem, que você deixou muito longe das margens. Mas é bom ter esse cuidado, né, de escrever o texto, só aquela primeira linha dos parágrafos com aquele recuo, mas o restante você conseguir trazer do início até o final do espaço que você tem para escrever em cada linha. Outra coisa também é que, às vezes, algumas pessoas, isso acontece, gente, eu não coloquei aqui o exemplo para vocês, mas acontece de uma outra pessoa, né, aí do Brasil, que realiza essa prova do Enem, escrever uma oração, né, na folha de redação. E, por último, a redação não é um comentário dos textos motivadores. Eu vi exemplos também de redações do Enem, onde a pessoa pegou o texto número 1, e aí comentou. Texto número 2, aí fez um comentário do texto motivador. Então, isso não é aceitável, né? Porque a redação não é um comentário dos textos motivadores, né? O texto dissertativo argumentativo é um texto onde você vai defender um ponto de vista sobre determinado tema. Continuando, vou pular esse slide aqui, porque eu só coloquei a definição, né, do que é um texto dissertativo argumentativo, que é o que você tem que fazer, né?
texto dissertativo argumentativo é aquele em que as ideias são organizadas no sentido de convencer o leitor, onde o autor, ele se posiciona, né, onde ele defende um ponto de vista, utilizando argumentos, né, que podem ser exemplos, qualidades, depoimentos, citações, fatos, evidências, pequenas, narrativas, dados estatísticos. Então, aqui eu tenho a definição do que é um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Que é para você não correr o risco de escrever outro tipo de texto que não aquele solicitado no enunciado. Por último, esse é o último item que pode levar uma redação a receber um 0, que são partes desconectadas do texto. Eu trouxe aqui uma definição de como os avaliadores concebem, né, o que significa essa parte conectada. Então, vamos lá, vamos ler esse trecho aí. A situação parte desconectada é caracterizada pela presença de expressões ou trechos que atentam contra a seriedade ou contra a própria situação comunicativa do exame e ou estejam desconectados do tema ou do projeto de texto ou da discussão proposta pelo participante. Então, assim, a partir das análises dos textos, é possível listar como possibilidades para esse tipo de situação que leva a nota 0. Então, nós vamos ver aqui, eu acho que 6 itens que são considerados pelos corretores de redação como parte desconectada do texto. Então, a primeira situação, lá na cartilha do participante, são os impropérios ou ofensas. Então, há algumas palavras, né, no caso dos impropérios, que são as palavras chulas, as palavras grosseiras, que automaticamente são consideradas impróprias para a redação. Então, há algumas palavras que você pode dizer uma vez e sem intenção de ofender ninguém, mas se você usar essa palavra no teu texto, essa redação, ela é anulada, é dado 0. Então, por exemplo, a palavra merda, a palavra puta, como está aí nesse exemplo, são palavras que, se você usa uma delas só, uma vez no teu texto, mesmo sem estar direcionando alguém, somente o uso de uma palavra grosseira, uma única palavra grosseira no teu texto, ela pode anular a tua redação, que pode estar perfeita o restante, ok? Então, nunca use palavras grosseiras, palavrões, né, palavras chulas, palavras de baixo calão, numa redação. Observem que lá no enunciado diz que você tem que usar a estrutura formal da língua portuguesa, ok? Outra situação também são as ofensas, né? Quando você dirige as ofensas a algo, a um grupo ou alguém especificamente. Então, você não pode dirigir nenhuma ofensa, nem a alguma coisa e nem a uma pessoa, nem a um grupo de pessoas, tá? Aí tem um exemplo que foi retirado de uma prova que não estava ruim, e que pela ordem, né, dos critérios de avaliação, se não tivesse sido, a pessoa teria até tirado uma nota boa, né, mas só essa frase aqui, as pessoas que usam a internet são idiotas, é suficiente para te dar um 0 na prova, tá bom? Então, nunca dirija uma ofensa a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, como é o caso desse exemplo, ou a alguma coisa também, a algo, tá? Nunca dirija uma ofensa. Existem situações, como esse último exemplo aí, que o avaliador é que vai julgar e que não vai considerar, no caso, como impropério ou ofensa, tá? Observem aí como a frase está escrita. A internet torna as pessoas idiotas. Observe que, diferente do exemplo anterior, essa frase aqui, ela não está ofendendo, ela não está, não é uma frase com uma ofensa direta a ninguém,
é uma afirmação que a pessoa, que o candidato fez, que a internet torna as pessoas idiotas, tá? Então, aí não há uma intenção de ofender nenhum grupo, nenhuma pessoa e nem algo, ok? Mesmo que a palavra idiota tenha sido usado aqui, tá? Diferente do exemplo anterior, que a pessoa usa a palavra idiota para ofender um grupo de pessoas, né? Aquelas pessoas que utilizam a internet. Outra situação que pode ser considerada como parte como parte desconectada do texto, aliás, não, ainda é um exemplo aí de ofensa, né? Observem essa redação. Isso aqui é um fragmento de uma redação de do Enem de 2018. Hoje em dia, você vê crianças dominarem o mundo virtual, as máquinas, a internet, como os brinquedos artesanais. Você hoje sai da sua casa sem a certeza de retornar, pois este meio de comunicação tem facilitado a vagabundos mau caráter conhecer melhor a sua vida. Então, observem que só essas três palavrinhas aí foi responsável por um zero nessa redação. Essa redação, ela tinha 28 linhas, né? A pessoa escreveu a redação, e se ele não tivesse usado essa ofensa, né? Essa redação teria sido corrigida e provavelmente teria ali uma nota mais ou menos, uma nota regular, né? Nesse exame. Mas o fato de ela ter ofendido um grupo em específico, né, os vagabundos mau caráter, essa redação aqui recebeu um zero, tá? Então, você não pode, na redação, tratar com falta de dignidade ninguém, nem um réu condenado, você não pode tratar com falta de dignidade, você tem que tratar com dignidade. Por exemplo, você afirmar numa prova que bandido bom é bandido morto, fere esse princípio aqui da boa redação, tá? Então, você não pode usar nenhuma expressão, nenhuma frase que seja uma ofensa a alguém ou a um grupo de pessoas. Outro item que também está aqui dentro desse mesmo critério de correção, que é a parte desconectada do texto, é a zombaria. Então, a zombaria é quando você faz pouco, quando você desdenha de uma pessoa ou de algo, às vezes a pessoa desdenha da própria redação. Observem como o que esse candidato escreveu. E é isso. Se a gente não se cuidar, vamos perder para as máquinas. Elas são malvadas, podem fazer o mal. Vamos criar um líquido que consiga deter elas. Acho que a água do rio Pati serve. É sério, brincadeiras à parte. Vamos ligar para o Flash. Quem sabe ele salva Teresina. Vamos pedir para o Firmino pagar ele. Assim, nós não teremos com o que se preocupar. Então, observem aí, esse candidato, ele brincou na hora da prova, né? Ele fez aí algumas propostas indecentes, né? De criar um líquido para acabar com as máquinas, de chamar o Flash para nos salvar, né? Para salvar a Teresina. Então, observem que aí há uma zombaria, né? Há um sarcasmo nessa redação que não é saudável, que não é permitido nessa avaliação do Enem.
ok? Talvez se esse candidato aqui tivesse um canal, quisesse ser engraçadinho no YouTube ou no Instagram, talvez isso rendesse algumas gargalhadas, né, e fosse bonitinho. Mas na prova do Enem não ficou legal e ele pegou um 0, né? Ele teve a prova anulada. Outra forma de ter essa parte desconectada do texto é quando o participante se identifica no corpo do texto, tá? Então, ele começa o texto dizendo: meu nome é JR, tenho 18 anos, sou usuário da internet há bastante tempo e tal. Observem que aí o autor do texto, ele se identificou, então na prova do Enem não pode haver identificação, tá? Assim como não pode, como eu já falei antes, ter assinatura do texto, você não pode assinar, nem colocar teu nome inteiro, nem colocar as iniciais, nem rubricar, tá? Então, no corpo do texto também você não pode se identificar. Outro item que também pode anular uma prova desse concurso é quando o participante faz reflexões sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame. Observem essa parte que está em amarelo, como ele diz assim: ó, esse tema de redação acabou com as minhas expectativas, não tenho mais nada a declarar aqui, ano que vem eu vou estar mais preparado. Então, observa que esse autor, ele começa a refletir sobre o seu desempenho na prova, tá? Então, essa, esse trecho aí vai fazer com que essa prova seja classificada como parte desconectada do texto, ou seja, ele colocou alguma coisa no corpo do texto que não faz parte dele, ok? Então, essa prova também rendeu um 0, né? Você fazer reflexões. Outra questão é o candidato colocar algum recado, algum bilhete desconectado do projeto do texto e da situação comunicativa do exame, né? Por exemplo, eu coloquei aí: caro corretor, está difícil escrever sobre isso, né? Um recadinho aí para o professor que está corrigindo a prova. Outro: me ajuda a entrar na faculdade, também outro recadinho aí para o, o revisor da prova. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de um print de uma redação do Enem. Essa parte que está em amarelo, né, também é um recado. Releve a letra, outro recadinho também, tá? Se essa pessoa não tivesse colocado isso aí, não teria problema. Observe que aqui embaixo tem escrito: tenha consciência. Embora não esteja ali no corpo do texto, não é esse trecho que vai ser considerado como uma parte desconectada do texto, porque de alguma forma ele remete à conclusão do texto, né? Que o autor diz assim: concluindo que a internet vem vindo com coisas ruins e boas. Tenha consciência. De alguma forma, esse elemento aqui, ele tem relação com o texto, com o corpo do texto, mas esse recadinho aí, releve a letra, não tem relação com o texto, né? Então, portanto, é uma parte desconectada do texto. Outra situação são orações ou mensagens religiosas. Você também não pode colocar orações ou mensagem religiosa no teu texto, tá? Então, observa aí, a pessoa escreveu 29 linhas, provavelmente essa redação teria recebido uma nota, mas só essa frase final que está aí sublinhada em amarelo fez essa prova zerar. Então, vamos aproveitar e usar bem essas tecnologias para o bem. Aí, ponto. Que Deus nos abençoe sempre. Né? Isso aí é uma oração, né? Uma mensagem religiosa aí nesse texto, que não pode. Não é que o problema é ter falado em Deus, né? Porque, por exemplo, numa redação no
no Enem de 2018, tinha uma prova que tinha alguma coisa assim, né, que para só com a ajuda de Deus podemos superar essa manipulação dos meios sociais. Observe que nessa frase não soa como uma oração nem como uma mensagem religiosa, tá? Não é o fato de ter falado de Deus aí que caracteriza como uma oração, tá? Mas a própria forma mesmo da frase, né? Que Deus nos abençoe sempre, né? Um pedido, um desejo, né? A Deus. Outra situação são as mensagens políticas, tá? Você não pode colocar no texto mensagens políticas. Você pode falar de política em várias redações, na verdade, falar de política acaba sendo a forma de você argumentar, mas dizer, por exemplo, fora fulano de tal, como um protesto na tua redação, não pode, tá? Não é contexto para mensagem política. Observe nessa redação também, o aluno escreveu 29 linhas e na linha número 30 ele colocou a mensagem política, né? E um Brasil livre de corrupção e políticos corruptos. Então, essa frase aí fez essa redação pegar um zero. Então, eu coloquei aqui embaixo uma observação, tá? É permitido. Observa que esse candidato, ele poderia ter escrito o seguinte: seria ideal que fôssemos mais ativos politicamente e que cobrássemos mais atenção sobre o uso dos nossos dados na internet daqueles políticos que só pensam no seu próprio salário. Observem que aqui não há uma mensagem política. Aqui há uma proposta, né, uma espécie de intervenção de que as pessoas politicamente ativas, elas podem cobrar, né, do político que os dados dos usuários da internet sejam resguardados. Observe que não houve aqui nenhuma mensagem política, que não houve nenhuma ofensa a político nenhum, não é, também, que pode ser um outro motivo, né, para anular uma prova, tá bom? Não é que seja proibido, no caso anterior, nem falar de Deus, mencionar Deus, ou não tocar na questão política, tá? Mas há formas não ofensivas de você fazer isso, de você ser crítico sem ser ofensivo, tá bom? Então, meninos, essas são as situações que podem levar uma redação a zerar no Enem, ok? Aqui no final eu deixo alguns links que vocês podem consultar. Esse primeiro link aqui é uma matéria de jornal, do jornal O Globo, que traz aí os 10 melhores, aliás, os 10 melhores não, 10 alunos nota 1000, 10 candidatos nota 1000 no Enem de 2019. E como eu falei para vocês, né, eles printam a redação, deem uma lida lá, né, porque, vejam lá aquelas redações, por que esses alunos tiraram nota máxima na redação, e vejam também as dicas que eles dão para quem vai fazer a prova. No segundo link, eu copiei aqui o endereço para vocês acessarem, a cartilha do participante do Enem. Então, lá vocês vão ver com mais detalhes essas questões que eu acabei de falar para vocês. E, por último, é um link que é destinado aos professores que vão corrigir tua prova, tá bom? Então, aqui é um material que os professores utilizam no curso que eles fazem para corrigir prova do Enem, ok? Então, esse módulo aqui é o módulo que fala sobre as situações nota zero do Enem. Então, eu agradeço a vocês terem ficado até o final dessa aula e aguardem
os próximos vídeos, onde eu vou começar a detalhar cada uma das competências que você deve demonstrar na prova do Enem. E vamos também vendo ao longo a estrutura desse texto. Tchau, tchau, e até a próxima aula.